Olá, seja bem-vindo novamente aqui no Instituto de Desenho Instrucional. Eu me chamo Michele e hoje nós vamos conversar sobre uma questão que tem sido bem falada nos últimos meses no mercado de trabalho, principalmente para nós designers instrucionais que trabalhamos aí com criação de conteúdo, com desenvolvimento da aprendizagem, e nós vamos ter que falar que é um tema um pouco desconfortável. Hoje eu quero falar então e fazer você refletir um pouco sobre um fenômeno que está acontecendo de forma velada, de forma silenciosa dentro das próprias empresas. Ela se veste de eficiência, usa jargões bem sofisticados e frequentemente ele é visto como uma inovação, mas na verdade, na prática mesmo, ele tem consumido bastante do nosso tempo enquanto designers instrucionais, muito da nossa paciência e a qualidade real do nosso trabalho como DI. Então, eu vou falar com você hoje sobre o fenômeno Work Slop. Afinal, o que é Work Slop? É um neologismo cunhado por alguns pesquisadores da Stanford e analisado profundamente em um artigo que saiu semana passada na Harvard Business Review. Eles definem o Work Slop como um conteúdo gerado por IA que parece assim que é um trabalho bem feito, mas ele carece no fundo, de uma substância real. O texto, ele imita assim a produtividade, exige um retrabalho do design instrucional, revisão e muitas vezes o descarte. Ele parece como um relatório que está super bem escrito, parece uma versão super polida daquele conteúdo que o designer ou a pessoa que desenvolveu criou, mas na prática é um conteúdo vazio de essência, né? E isso está acontecendo muito para quem usa a inteligência artificial para desenvolver conteúdos. A falta de cuidado, de curadoria dos conteúdos criados. Isso está deixando assim as empresas de uma forma extremamente ansiosas e um pouco assim indiferentes, descontentes com a questão do uso da IA. Não é à toa que essa escalada silenciosa do Work Slop mais que dobrou nos últimos 2 anos e por isso 95% dessas empresas já não identificam um aumento real da produtividade. 41% desses profissionais relataram receber conteúdo muito irrelevante da IA e perderam até 2 horas de trabalho só para resolver o problema. Ou seja, temos que começar a perceber que a IA está criando um problema dentro da questão do desenvolvimento desse conteúdo todo e o tanto de tempo que ele leva para voltar para a curadoria. Então, o tempo assim que você economiza fazendo um conteúdo, você acaba perdendo para tornar esse conteúdo essencial, né? Vamos dizer assim. O custo anual desse Work Slop é em média 9 milhões de dólares em retrabalho e ineficiência. É muita grana para jogar no lixo de um conteúdo mal direcionado, mal criado. Então, a gente tem que pensar hoje que por mais que o designer instrucional ele tenha essa característica de hoje criar não o material somente, mas também estrategiar sobre isso, o futuro do trabalho do designer instrucional é justamente esse trabalho ético, de rever esse conteúdo, de estrategiar sobre ele, né? Então, a gente hoje tem a IA, mas temos menos valor. O que isso ajuda, né? No momento em que a gente está aí super feliz, desenvolvendo um monte de conteúdos, pensando em diversos formatos. Logicamente, para você que trabalha com prompt, que trabalha aí com a inteligência artificial, o mais importante, como você já deve saber, é como você vai perguntar as coisas para a inteligência. E sim, nós devemos checar o que a inteligência nos promove, nos dá, porque essa curadoria é essencial para justamente não acontecer o tal do Work Slop, que é essa perda, esse retrabalho de ter que refazer tudo de novo para poder utilizar de fato esse conteúdo. Então, a gente vai traduzir agora isso para o seu dia a dia como designer instrucional. Você já deve ter recebido aí um conteúdo pré-formatado, um briefing cheio de palavra bonita, mas sem objetivos claros, né? Um conteúdo técnico muito gerado por IA, cheio de erros conceituais, roteiro de treinamento genérico, copiado de fontes abertas, slides virtuais cheios de palavra-chave, mas sem uma narrativa,
sem um contexto, sem uma aplicação prática, né? E esses materiais criados assim para ganhar tempo, na verdade eles consomem mais o seu tempo enquanto designer instrucional. Então, por que você precisa validar a informação, corrigir o tom para esse público-alvo que você vai trabalhar, alinhar com os objetivos de aprendizagem, adicionar exemplos reais, reestruturar de zero o que era só uma fachada, né? Porque, no fundo, esse é o trabalho do designer instrucional. O que nós, anteriormente à IA, fazíamos com muito esmero, criamos conteúdo, tivemos sempre uma preocupação com os direitos autorais, tudo isso caiu meio que por terra com o uso da IA. As pessoas não querem mais checar fontes, ela quer a rapidez, ela quer a automação, ela quer tudo no automático. E acabou tirando essa qualidade do trabalho do designer instrucional, que hoje está muito mais na estratégia. Então, é importantíssimo a gente pensar que a IA não vai tirar o teu trabalho, porque a IA te ajuda, mas a IA está, sim, podendo fazer você emburrecer, né? Fazer você não pensar com profundidade, não ter certos cuidados com a qualidade, como nós tínhamos anteriormente, quando a gente criava conteúdos, materiais didáticos, aprendizagem, por aí vai, né? Afinal, qual que é a raiz do problema desse work slop, né? Veja, o work slop, ele não acontece assim por má intenção. A consequência são 3 fatores que eu penso que são assim mais primordiais, que é a pressão, né, das empresas ou de qualquer um que te contrate para adoção da IA a qualquer custo, porque hoje a gente vê a mídia bombando IA para todo lado. Então, as empresas também, de alguma forma, estão sendo cobradas por esses stakeholders para inovar com a IA, né? Mesmo sem uma estratégia clara. Outra questão é a falta de critério de formação. São muitos poucos os profissionais que sabem quando e como usar a IA de maneira adequada, especialmente no nosso campo, que é o campo educacional. E a cultura de aparência, né, o resultado, ou seja, há uma valorização muito excessiva pela questão da entrega rápida, mesmo que ela seja bem relevante, né? Isso alimenta aí uma estética de produtividade altamente sem substância. Então, é importantíssimo a gente pensar na cultura do resultado versus aparência. Então, isso também aí está fazendo com que seja uma raiz do problema, né? Então, a pressão pela adoção da IA, a falta de critério, a formação e também a cultura da aparência versus o resultado. Então, no final, como resultado, a IA acaba virando aí uma máquina de gerar ruído digital, né? Não são poucas as matérias que eu tenho percebido que têm saído aí pela mídia sobre a questão do quanto a gente está emburrecendo, né? Ao utilizar sem critério, veja, sem critério a inteligência artificial, porque nós somos limitados em conhecimento. E a inteligência ela é uma ferramenta poderosíssima de trazer tanto conhecimento quanto necessário em diversas fontes no mundo todo a todo tempo. Então, é importantíssimo a gente começar a pensar que não é porque ela trouxe um monte de informação que você tem que acreditar que isso é real. É importantíssimo você checar esse trabalho, porque cada dia mais está chegando na mesa do designer instrucional trabalhos rasos, sem conteúdo checado e problemas assim seríssimos de jargão, concordância, que vão ali já mais na qualidade do material também que é gerado. Então é importantíssimo a gente virar o olhar para essa questão do work slop, né? Como é que funciona o work slop ali no nosso ciclo de aprendizagem, né, para dizer? Para nós que somos designers instrucionais, o risco é muito maior, né? Porque o work slop, ele desvia a atenção do que importa, a jornada do aprendiz, né? Ele compromete a confiabilidade da trilha de aprendizagem, ele desalinha, assim, a expectativa entre a área de negócio e o treinamento em si, né? Então, às vezes, fica um conteúdo meio díspare, né? Meio que paradoxal entre o que é a expectativa e o que realmente precisa ser falado, né? A quebra da lógica pedagógica quando o conteúdo não segue princípios da andragogia, o modelo de Bloom, os modelos de competências. Gente, é importantíssimo
para quem trabalha na área pedagógica entender das teorias de aprendizagem, porquê da andragogia, porquê da taxonomia de Bloom, os modelos de competência. Isso tem a ver com a forma como o ser humano aprende, né? Então é importante que a gente siga essas lógicas pedagógicas e evite que o Workslop traga essa quebra dessa lógica, né, no dia a dia do seu trabalho. Pior de tudo ainda é que muitas vezes o conteúdo gerado por IA, ele tem um ar de autoridade, ele soa como certo, mas ele não é validado, tá? E aí é que o seu trabalho vai acabar se incendiando, tá? Você vai ter que apagar esse incêndio de alguma forma, porque o conteúdo que vem para você, ele não é peneirado, ele não é validado, ele não é curado, né? Você tem que fazer esse trabalho. E tá aí acontecendo de vir muito material de treinamento raso, ruim, sabe? Qualidade zero, pior do que anteriormente a IA, quando a gente não tinha nem tecnologias ainda de ponta, videoaulas hoje que são cinematográficas, né? Quando a gente antes também não tinha toda essa tecnologia, a qualidade ainda era melhor, porque as pessoas se forçavam a buscar esses conteúdos de referência, sabiam o que estavam buscando, sabiam o que estavam oferecendo. Então, a qualidade hoje está em questão com o Workslop, né? Um exemplo bem realista que eu gosto de trazer sempre para vocês, imagina que você está desenvolvendo um curso técnico para um operador de máquina. Você recebe assim um módulo inteiro pronto, gerado por IA, pelo time técnico. Parece super promissor, não é? A linguagem técnica, a estrutura modular, as imagens, as analogias, mas ao revisar você vai encontrar tema desatualizado, sequência confusa, nenhuma contextualização com a realidade do operador, excesso de conteúdo irrelevante, o famoso enche linguiça, e zero foco em objetivos instrucionais. Você leva o tempo dobrado para corrigir isso tudo, para reestruturar, para testar do que levaria se tivesse começado do zero. Esse é o custo invisível do Workslop. Qual o impacto humano do Workslop, né? A Harvard Business Review vai além do dado financeiro. Ele aponta aí um abalo de confiança entre o mercado, entre os colegas, entre os próprios funcionários. Um gestor, ele relatou, né, no próprio artigo, que ele perdeu tempo corrigindo o conteúdo mal feito do seu superior. Veja que saia justa. Ele preferiu refazer tudo do zero, em silêncio, quietinho, por medo de criar conflito com a liderança. No nosso campo, isso aí impacta profundamente, né? Porque ele vai impactar essa questão das áreas, da confiança entre as áreas e o respeito do papel do design instrucional, tá? Além de tudo, a percepção do valor da educação corporativa. Pensa, a gente hoje, para desenvolver um treinamento corporativo, a gente leva muito em consideração essa questão da qualidade. São assuntos específicos, às vezes, em off da própria empresa, que não são assuntos de fora, de outras empresas que podem ser utilizados para adaptação naquela empresa. Não, você tem que buscar essa referência na própria empresa. Então, cria-se aí essa questão da uma desconfiança entre as áreas, né? E até o teu papel como designer instrucional fica em jogo aí nessa questão, né? Então, em vez da gente colaborar, a gente fica aí entrando num ciclo de retrabalho disfarçado de inovação, né? Vamos dizer bem assim. A verdade, o que está acontecendo hoje é um retrabalho disfarçado de inovação. A pessoa está tendo que refazer coisas, está tendo que reler, está tendo que reestruturar, está tendo que começar do zero praticamente, né? Por quê? Porque a IA ela não entrega o que é efetivo, né? Se o Workslop é inevitável num cenário de IA crescente, como a gente pode conter isso, né? Então não é só trazer o problema, qual é a solução da coisa. Então, a primeira coisa que eu diria, assim, é treinar para uma leitura crítica. Você, designer instrucional, você tem que ter essa competência dessa leitura crítica, né? Ensina aí o seu time ou você mesmo se identifique com conteúdo. Ensine, assim, a identificar um conteúdo bom de um conteúdo vazio. Né? Primeira coisa, saber o que é realmente substancioso e o que realmente é vazio de essência, né?
Faça análises coletivas, estabeleça critérios claros. Ou seja, é importante que depois de criado ainda você faça análise coletiva. Vem cá, colega, lê aqui o que você acha. Você acha que tá bom? Você acha que tá condizente com a realidade da nossa empresa, né? Você acha que de repente tem que tirar alguma coisa, tem que colocar outra coisa? Então, estabeleça aí também critérios de qualidade claros antes de começar qualquer tipo de conteúdo, né? É importante que a gente saiba utilizar as famosas teorias da aprendizagem para a gente saber por onde começar, qual o caminho seguir para justamente não ter que refazer esse trabalho, né? Use a IA com uma intenção pedagógica, né? Não peça aí para a IA, crie um curso, né? É como se você estivesse pedindo assim para gerar alternativas de abordagem, variação de linguagem, sugestão de exemplos, né? Você tem que continuar no controle da narrativa, né? Então, justamente peça para a IA não só criar o curso, mas peça alternativas de abordagem. Eu quero uma abordagem diferente. Você, designer instrucional, que conhece teoria de aprendizagem, vamos pegar uma abordagem construtivista. Agora pensa no positivismo. Vamos pensar no que a gente pode adaptar a abordagem e a variação da linguagem para os exemplos. Então, sabendo quem é seu público, toda aquela questão da análise que a gente sempre falou em todos os nossos cursos de design instrucional, é importantíssimo que você saiba fazer a pergunta certa para a IA, né? Porque grande parte da qualidade do teu trabalho está na estratégia, no uso dessa IA, mais para a estratégia, e também no que perguntar para essa IA, né? Principalmente você que desenvolve conteúdo. Não saber o que perguntar para a IA vai te levar para um caminho de retrabalho, né? Mantenha essa curadoria forte, né? Tenha um conteúdo gerado por IA com uma validação técnica, validação instrucional, adequação ao público, coerência dos objetivos, as narrativas, enfim, toda aquela questão do passo a passo que a gente cria, né? Dentro da metodologia do design instrucional, isso não vai cair por terra com o uso da IA. A IA ela só vai te trazer um conteúdo que você pediu, da forma que você pediu, né? Para que você faça essa validação técnica, validação instrucional, adequar ao público, né? E ter a coerência com os objetivos que você mesmo criou, né? Então, pense, uma vez criado e levado para um outro setor da sua empresa, por exemplo, se alguém recebe um material mal feito, sem essência, é o teu nome que está em jogo, não é? Então, outras questões assim que eu assim diria para o designer instrucional, e último, né? Crie guidelines internos de uso da IA, né? Defina o que pode e não pode ser automatizado, né? E tenha critérios muito claros assim de autoria, da revisão, da atribuição da responsabilidade, porque é importantíssimo que você tenha um critério interno para que vocês possam utilizar isso de forma a trazer conteúdos de essência, tá bom? O que eu quero finalizar aqui com você é o futuro do designer instrucional não está em rejeitar a IA, né? Mas sim disciplinar o seu curso, principalmente você que é conteudista, né? Porque a IA, ela pode ampliar o nosso alcance, ela pode tornar o nosso trabalho mais rápido, sim, mas também ela pode virar um megafone desse tamanho de mediocridade usada sem direção. É bem essas palavras que eu preciso usar. É duro, mas é real. A gente está se tornando uma sociedade rasa, de conteúdos rasos, de critérios básicos, desenvolvendo outros seres humanos de uma maneira muito superficial. Isso vai incidir em algum resultado lá no futuro, porque a semente que a gente planta hoje vai crescer lá na frente de alguma forma. Então a pergunta que eu quero deixar para você hoje, a gente está usando a IA para potencializar realmente a aprendizagem? Ou apenas para preencher com conteúdo raso, genérico, que ninguém vai lembrar depois, né? E nem mesmo aplicar. Então é importante você entender qual é o objetivo de você usar a IA. É só criar conteúdo para dizer que criou, para ganhar um dinheirinho e é isso aí, acabou? Ou é um conteúdo que você vai fazer
para o aluno lembrar que, olha, eu li em algum lugar um material muito bom que me ensinou a ser um ser humano melhor. Porque no final, tudo isso é para que os seres humanos se tornem melhores em sua essência, com um conteúdo essencial. Eu termino por aqui hoje a nossa conversa, é uma conversa um pouquinho desconfortável, mas é importante você lembrar que o seu trabalho como designer instrucional é essencial. Ficamos até uma próxima.